pessoal, boa tarde, tudo bem? Dando uma passada aqui para a gente bater um papo em relação ao tema do vídeo de como você fixar o que você estuda da melhor forma possível, tá bom? Se o tema te interessa e você acha legal, dá uma curtida aí, ok? Se inscreve aí no canal, compartilha essa informação com quem está nessa luta de concurso público igual a você, tá bom? Bom, eu não sou o dono da verdade, eu apenas estou falando isso daí como por experiência nesses 23 anos de sala de aula para concurso, até em caráter particular. Obviamente, várias provas que eu fiz, eu errei. Vou dar alguns exemplos também, tá? Isso não é a verdade propriamente dita, cada um tem uma metodologia de estudo, mas isso que eu vou falar está relacionado com a programação neurolinguística, com a PNL, certo? Todo mundo já ouviu falar ou sabe que é um dos conceitos, um dos estudos que mais comprovam a capacidade do nosso cérebro, principalmente na nossa área, que é a parte de concurso público. Tá legal? Você que tem a dificuldade ou a facilidade, enfim, cada um utiliza uma metodologia, certo? Mas isso nós vamos conversar para você entender até o que você faz, você vê que dá certo, ou você está fazendo e você vê que não está dando certo, de repente esse bate-papo vai nortear você, tá legal? Primeira coisa, você tem que entender que o cérebro ele tem um perfil, existe um perfil do cérebro, certo? O nosso cérebro, ele tem ele no automático, ele já busca o quê? O seu cérebro, ele já busca o modo mais fácil, o modo mais o quê? Mais leve, certo? De você aprender, de você absorver um conteúdo, tá legal? Que, na verdade, nós podemos afirmar que ele escolhe o quê? A pior maneira de se estudar, ok? É óbvio, você repara que no início de tudo, você que já está há muito tempo na estrada, tudo bem, que o teu organismo, o teu cérebro, principalmente, já se adaptou. Quem está começando agora, nessa luta, você observa que você ficar sentado 2, 3, 4 horas é muito difícil, é muito cansativo. Você já reparou que os primeiros simulados, no cursinho que você faz ou em casa, os primeiros simulados, você simular uma prova ficando 4, 5 horas sentados é muito difícil? Você já reparou que quando você senta para estudar, você tem a maior intensidade de fome, você tem muito mais vontade de ir no banheiro e você, o seu olho, os seus olhos ardem, o seu sono vem, não é isso? Então o que é isso daí? É nada mais que o teu cérebro fazendo o quê? Ele repulsando, certo? Aquilo que é ruim para ele, não para você. Ele não está acostumado a estudar. Ele não está acostumado a fazer o quê? A entrar numa carga atributiva de trabalho, certo? Tirando ele da zona de conforto. Isso você que já aprendeu, ótimo, você vai e lapida. E quem está começando agora que não sabe disso, já fica focado para você não errar o que eu errei e que a grande maioria errou também. Você quer ver um sistema, não estou falando que seja errado, tá? Professor Rodrigo, não estou falando que seja errado, mas o sistema mais fácil de você estudar é o quê? Através de videoaula. Se você observar, quando você senta para assistir videoaula, certo? Você está numa zona de conforto. É óbvio, para você que não teve contato, certo? Com o direito administrativo, constitucional, processo penal, raciocínio lógico matemático, português, redação, você que precisa de uma base de aprendizado, é necessário uma videoaula, já que você não tem o presencial, certo? Entre os dois, eu sempre falo que o mais interessante é a aula presencial, tá certo? Agora, a EAD, a videoaula, já é algo consolidado no mercado. Eu não estou falando mal deixando claro, de videoaula, até porque eu sou professor que entro muito em estúdio para gravar videoaulas,
né? Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Federal e outros concursos, né? Na área de segurança pública ou até em outras áreas, tribunais, por exemplo, tá? Como é que eu escapo disso, Rodrigo? A grande metodologia é você forçar o quê? Forçar o seu cérebro. Eu vou te falar uma coisa agora que todo mundo, eu tenho certeza que você, até porque eu faço também, e é o que? Uma metodologia passiva, certo? É errado. Tudo bem, que a gente está aprendendo agora e você com certeza vai parar, pelo menos parar para pensar nesse aspecto que eu estou falando. Você grifar com marca-texto, né, que é a coisa mais normal do mundo, é algo muito passivo. Por quê? Porque ali você está lendo e você está grifando aquilo que você considera ou realmente é mais importante, tá certo? Quando você abre esse livro ou a tua apostila ou algo parecido, o que acontece? Você ativa o seu cérebro só para aquilo dali. Então você deixa o teu cérebro em estado de inércia, numa situação de conforto, tá legal? Poxa, Rodrigo, mas se eu marquei, aquilo é o mais importante. Sim, mas o grande mistério é você forçar o seu cérebro, certo? A puxar informação. Quanto mais desconfortável for para você e para o seu cérebro, a maior captação e a maior retenção de informação assim se faz, tá certo? Você está querendo dizer, Rodrigo, eu fiz a marcação numa matéria, grifei tudo, eu tenho que ler tudo de novo? Sim e não. Sim, por quê? Que você está fazendo uma releitura e você está exigindo mais do teu cérebro. E não por quê? Porque existe uma diferença entre aprendizado, capacidade de aprendizado passiva e ativa, tá legal? Quando você faz resumos, que a gente sempre aconselha fazer resumos, óbvio, certo? Se você fizer resumo lendo o seu caderno, isso é o quê? Uma metodologia passiva, ok? O que vale a pena? Faz isso. O que vale a pena? Antes de fazer uma bateria de exercício, que você tem que fazer, antes de você fazer a sua revisão espaçada, certo? Vou revisar a matéria de direito administrativo. Vou revisar do tópico tal, do capítulo tal. Vou fazer meu resumo. Fecha o caderno, fecha a videoaula, bota o seu caderno na frente de resumo ou algo parecido, certo? E fecha o olho e puxa a matéria da tua cabeça, tá certo? Se você olhar para resumir o que está resumindo ou alguma coisa parecida, vai ser de forma passiva, tá legal? Vai ser de forma passiva e não funciona. Faça isso que eu estou falando, ok? Faça isso. Por mais que a matéria seja nova e você já estudou e você vai fazer a sua revisão, ou após o aprendizado da matéria, você para e fala, bom, o que eu aprendi? Fecha a sua videoaula, fecha o seu caderno, bota uma folha em branco na frente e escreve tudo que você lembrar. Você está tirando o seu cérebro da zona de conforto e aí você está produzindo a sua memória a longo prazo. Existe memória a curto prazo e memória de longo prazo. O que é memória de curto prazo? É a maioria da nossa memória. É o que você leu hoje, você estudou hoje, amanhã você não lembra. Certo? Por isso que a gente aconselha sempre fazer o quê? Revisões espaçadas, ou chamada na PNL de repetição espalhada. Tá certo? Você tem que fazer um ciclo de revisão? Tem. Faça o ciclo de revisão de forma dolorosa, tentando lembrar tudo sem olhar nada. E a partir daí, eu parto para a bateria, para um site de questões, ou no seu próprio livro, para a parte de prática, porque sem a prática também não adianta você saber a teoria toda, porque você não vai passar no concurso. Resumidamente, trocando em miúdos. Resumo que você for fazer, resuma sem olhar nada. Escuta o que o Rodrigo está falando por erro. Lembrando que até os 25 anos, certo? O cérebro existe uma capacidade
ou uma neuroplasticidade natural. A capacidade de você absorver é muito maior. Não que você, com mais de 25 anos, você tenha a maior dificuldade. Até tem, mas não que seja impossível, tá certo? Ok? Você tem que apenas forçar mais. Para e lembra no início, certo? Tudo no início é difícil, até uma readaptação do seu estudo em cima do que eu estou falando agora. Eu não sou dono da verdade, eu estou puxando por experiência em sala de aula, por orientação em relação aos alunos e por erros que eu cometi, tá certo? Outra coisa interessante é a recuperação chamada no cérebro, na PNL também, a recuperação ativa. Essa recuperação ativa é efetivamente você o quê? Lembrar da informação. Então, você puxar numa folha em branca, para o que nós falamos até agora, para se recuperar isso daí, no PNL, na programação neurolinguística, se chama recuperação ativa. Você percebe nisso daí, nessa parte de repetição, recuperação ativa, você forçar o seu cérebro a te entregar a informação, certo? Você observa que isso é tão ativo, essa recuperação através da repetição, como nós já vimos também. Se você parar para olhar, muita coisa que você estudou ontem, você não lembra 20% no outro dia. Por isso, das repetição espaçada ou a revisão, como a gente está acostumado a falar. Agora, se eu perguntar para cada um de vocês, qual é a música que a gente cantava desde pequenininho, certo? Desde os 2 anos de idade, no colégio, na creche, aonde seja. Todo mundo sabe aquela musiquinha do meu lanchinho, vou comer. Para ficar fortinho e crescer. Que porra é essa, Rodrigo? Você deve estar com 18, 25, 30, 40 anos. Eu não sei com que idade você está agora. Agora, se alguém pergunta para você, qual é a música que você cantava com 2 anos de idade para lanchar no colégio, certo? Todo mundo, 100% vai falar, pode ficar até com vergonha, mas vai falar é a música do meu lanchinho. Por quê? Porque era uma repetição, certo? Diária, ok? Você cantava o inferno dessa música todo dia durante muitos anos. Então são 365, grosseiramente falando, você cantava por ano 365 vezes para poder você ter o direito de lanchar no colégio desde o pequenininho. Aí sim, você formou o quê? Você formou a sua memória de longo prazo. Por isso que hoje em dia, se você tiver 40 anos, por exemplo, você lembra de toda essa música. Isso se chama programação, hoje em dia, programação neurolinguística. É por isso que você tem que repetir, mas repetir de forma espalhada. Como assim, professor? Não adianta você estudar toda uma disciplina, vou estudar só direito penal, que vai, mesmo revisando, vai chegar no final, você não vai ter absorção do início. Você entendeu? Já é comprovado cientificamente. É por isso que nós, professores, aconselhamos o quê? Que você faça, intercale no mínimo 2 disciplinas por dia e fazendo um cronograma de revisão. Você entendeu? Vou te dar um exemplo prático meu. No concurso teve um concurso da PRF, eu acho que foi em 2008, 2009, eu estava trabalhando no Mato Grosso e aí eu resolvi fazer esse concurso. Mas com aquela correria e pouco tempo e tal, eu falei, bom, eu vou estudar por matéria, certo? Então, o que aconteceu? Eu estudei direito penal todo, eu estudei direito constitucional todo, depois do direito penal e assim sucessivamente. E isso tomou um grande tempo, certo? Não houve uma estratégia, tomou um grande tempo e o pior de tudo, que é o básico, você já sabe, é o quê? Eu quase ou nunca fiz exercícios, certo? O que aconteceu? Pau no concurso. Obviamente, naquele concurso eu fiquei por 2 ou 3 pontos, né? E foi o antigo SESC, o atual Sebrasp, tá? Ou seja, eu era expert em teoria, não tinha prática. Então você tem que fazer esse casamento da teoria com a prática, tá certo?
Então, preste atenção na forma que você está estudando. Se você concorda, se você não concorda, escreve aí embaixo no canal, interage com a gente. De repente você faz outra técnica de estudo, ou você já executa a técnica de estudo, ou você inventou uma técnica de estudo que está dando certo para você, e aí você escreve aí embaixo e outros colegas, outros amigos nossos que estão nessa luta de concurso, faz o quê? Aprende, a gente vai trocando informação, certo? Para a gente sempre poder melhorar e nos ajudar nessa parte de estudo, que é uma parte dolorosa, é uma parte sacrificante, mas, né, não há... Para você ter a vitória, antes da vitória você tem que participar de uma guerra, tá certo? Pensa nisso que o Rodrigo falou, pode até não ser uma grande novidade, pode para alguns, mas para a maioria para e repense os seus estudos, deixe os seus comentários e forte abraço, segue aqui a gente no canal, se você quiser seguir no Instagram, Rodrigo Piloto, _, forte abraço, bons estudos e até o próximo vídeo.